E galera, eu soltei Bang Bang de novo. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais uma carta da Limit Over Collection, The Rivals, né, que terminou de anunciar ontem com a última carta do Blue Eyes. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu comento sobre o último anúncio dessa box, né, das cartas, a box que lança as cartas Overframe para os, nesse caso, rivais do anime, porque a dos protagonistas já lançou e já tá rodando lá no OCG. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, caso você não esteja ligado, e aí eu comento mais ou menos do lançamento dessa box lá no OCG, tá? Nessa sexta-feira agora, dia 20, vai ser lançado essa box dos rivais no OCG. Eu já vi gente comentando aí nos comentários, perguntando se tinha data pra isso chegar no Brasil, ou então qual seria um preço das cartas Grandmaster aqui no Brasil. Oh meu Deus, não tem como saber disso, tá gente? Não tem nem como saber como que as cartas chegarão. Primeiro, não tem como saber se vem carta Grandmaster, não tem como saber se elas vêm em uma box igual a essa, a Limit Over Collection pro TCG, se eles vão inserir dentro de outra coleção, tipo um Battle of Legends da vida ou uma Heritage Collection da vida, não tem como saber ainda, tá? Então ainda não se tem previsão de quando elas ficarão disponíveis aqui. Pois bem, ontem eu comentei sobre o suporte de Blue Eyes, e aí acabaram os suportes. Só que dessa última leva eu acho que eu comentei sobre todos, sendo que eu comentei do Galaxy e do Red Eyes Arcfind em um vídeo único. Mas ficou faltando um, que eu acho que foi a primeira carta lançada no final das contas, que foi para os Rockets / Dragon Link. Eu não comentei sobre eles, eu vou usar esse vídeo para comentar e aproveitar e comentar sobre o segundo suporte, que é o Rocket Circular, porque eu só comentei em um vídeo, nesse vídeo aqui em cima, mas eu não falei especificamente dele nem de aplicações dentro do deck. Vamos lá fazer um apanhado geral sobre o Rocket, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então é importante dizer que o Rocket, né, ou o Dragon Link, chama como você quiser, foi escolhido como sendo o rival, né, o protagonista que seria o Yusaku, lá do anime do Vrens, que usa os Links, e lá é Cyberse, né, Link Cyberse, e lá eles receberam um Decode Talker, e receberam também, além disso, uma Cyber Switch, que busca um ritual, e receberam um ritual. Parece esquisito as cartas do boneco lá, mas tem aplicação. Inclusive, nesse vídeo aqui em cima, eu comento sobre as aplicações das cartas da Limit Over Collection 1, né, a The Heroes, e o impacto de uso delas em decks lá no OCG. E no deck de Cybers funciona legal, porque tem um Link 2 que é Cybers que pega esse ritual, você linka ele da mão, é interessante, tem como usar, tá? Faz sentido para deck de Cybers. O rival dele escolhido foi o Revolver, que usa o Rocket. E aqui entra naquela questão que eu comentei também nesse vídeo aqui em cima, sobre o do rival, né, do Dark Rebellion, onde coincidentemente eles lançaram um suporte aqui para um boneco do anime que está tendo suportes em coleções regulares. O Rocket recebeu suportes em Burst Protocol, já está disponível no TCG para a galera usar. Melhora bastante o deck, como o Rocket mesmo, com o deck de Rocket puro. E não só tendo o Rocket como engine para usar o Tracer, o Recharge, o Striker Dragon e o Boot e o Quick Launch lá no Dragon Link. Agora você usa um deck de Rocket mesmo, porque as cartas novas são boas. Eu comento nesse vídeo aqui em cima sobre como funciona o Rocket em Burst Protocol, tá? Além disso, o Blazing Domino também trouxe uma carta nova que é um Link 2 muito bom. Então, já tava tendo cartas muito boas pra Rocket pra deixar ele um deck contemporâneo. Então, nesse ponto de vista, eu acho que eles escolheram o deck errado pra dar suporte, porque já tava vindo cartas power creepadas. Mas enfim, eles escolheram esse deck. Eles soltaram esse Bow Reload, daí depois eles soltaram esse Rocket aqui, né, o Rocket Barrage, e a última carta foi essa aqui, ó, a Triple Bow Hell Launch. Essa foi a última carta lançada e era a última carta que estava faltando para esse deck, tá? Qual que é o balanço geral? O Link é um Link que provavelmente não será usado, na verdade até pode ser usado como sendo um novo Bow Reload, porque é uma versão do Bow Reload e você batia com o Bow Reload e tomava o controle do monstro. Aqui é parecido, ó, uma vez por turno durante a Battle Phase você pode colocar o monstro que o oponente controla na zona que essa carta aponta e toma o controle dele, mas é durante a Battle Phase, você só entra na Battle Phase e fala, efeito, você não precisa bater, não é efeito de dama de step. Toma o controle dele. Seu oponente não pode ativar cartas de efeito em resposta ao próprio efeito de roubar. Se eu não me engano, o Bow Reload você tinha que dar o efeito lá de aumentar 500 de ataque ou tirar 500 de ataque, aí o oponente não podia responder, esse efeito era uma parada assim, salvo engano. E aí você fazia dentro da damage e o cara não podia fugir do take que você ia dar. Além disso, eles que uma vez por chance, se essa carta tá no teu cemitério, você pode escolher o monstro que você controla e ajuda a trigar as balas, né, os rockets, destrói ele se fizer faz sombra dessa carta. Basicamente, é um boneco que não eleva o teto do deck, não muda muita coisa, tá? Então, você pode até pensar, nem vale a pena usar.
Ok, pode ser, acho que nem vale a pena usar talvez. E a arte nem é lá tão bonita. A carta que eles lançaram que é impactante é o Rocket Barrage, aqui eles roubaram, e aí não precisava ter um suporte assim. É o nível 5 Dark, que você manda um dragão, Dark Dragon, qualquer Dark Dragon do deck pro cemitério, exceto com o nível 5. Esse é o custo da carta, por isso que eu chamo ele de circular. Faz sumo desse boneco da mão, só que você não pode fazer sumo do extra deck, exceto de monstros Darks, assim como os Rockets travam, né? Além disso, ele tem o efeito de Rocket, de bala, olha só. Que quando um Link ativa um efeito que escolhe esse boneco no campo, você triga o efeito dele Quick, destrói ele mesmo e faz summon de até um Rocket de cada lugar. Um da mão, um do cemitério, deck, cemitério e ou banimento. Ah não, um da mão, um do deck, um do cemitério e ou banimento. Tem 4 locais que você pode invocar Rockets, exceto o próprio Barrage. Esse bicho é absurdo. Você dá alvo nele, ele foge, invoca no mínimo um Rocket do deck. Ou um Rocket do deck do cemitério. E se você tiver de todo lugar, invoca um da mão, do deck, do cemitério e do banimento. Você pode invocar todos. Esse boneco é completamente absurdo. Completamente absurdo. Mas vocês vão ver que eu acho que dá pra perceber quando um deck tem uma falha em estrutura de card design, quando tem uma carta absurda pra ele, como essa, e mesmo assim o nível do deck não aumenta. Não aumenta o nível do deck, porque o que ele faz é meio que parecido com tudo que já existe até então. Então eu acho que o nível do deck não sobe tanto, apesar de ser uma puta custom card, pelo menos por hora, baseado nos decks que a gente tem hoje, tá? Pelo menos é o que eu acho. Pode ser que eu esteja errado, quando sair a Road of the King, o Rocket seja tier 0 no OCG, depois do lançamento dessa box. Pode ser, mas hoje me parece um pouco disso, tá? Mas ainda assim é absurdo, é insano, é muito forte. E a última carta é uma carta que vem seguindo um pouco de tendências que existem em outros decks, que é uma Spell Quick, ó, Triple Boreal Launch. Tem uma coisa que me incomoda nesse tipo de arquétipo, que é a amarração, a forma com que você interage com as cartas. Não tem muita forma de interagir com as cartas que já existem. Como ele é um deck de anime, é um deck de um antagonista carismático, que é o Revolver, que é muito mais carismático do que o protagonista, ele acaba tendo muita carta. Teve um estrutural de Rocket, inclusive, que é onde veio o Tracer e o Quick Launch, salvo engano. Mas ele não tem amarração, porque os bonecos, os monstros, eles interagem com os Rockets, os Links se chamam Borrel, e as Spells, whatever, não se chamam necessariamente não necessariamente se chamam Borrel, não necessariamente se chamam Rockets. Então não tem amarração por nome, mas também não tem um boneco tipo o Mago Negro, Blue Eyes ou o Místico Space Typhon que amarre pra você fazer cartas que interagem com cartas que apontam para um monstro. Então a amarração das cartas são ruins, pra cacete, são muito ruins. Tem as cartas que se escrevem... Pera aí, deixa eu procurar aqui, ó. Que se escrevem assim, que é a Rapt Trigger, que era uma spell que eles lançaram antes, que faz fusão de um monstro Rocket, destruindo os bonecos do campo pra você trigar eles na end. Daí tem a outra, né, que é a Heavy alguma coisa. Tem a Squib Draw, essa carta aqui também, ó. Que é uma carta que é até interessante pra Rocket, que você escolhe um Rocket que você controla, destrói ele, e os Rockets, balas, né, quando eles morrem na end, eles invocam um Rocket do deck, então é de graça, e aí você compra 2 cartas. Mas não tem como buscar interagir com essas cartas, tá? O Striker Dragon interage direto com o campo, que é o Boot Sector. O Link novo que vem agora deixa eu até ver qual que é o nome dele mesmo. Rocket. Cadê o nome dele? É esse aqui, ó. Esse Borrel novo, ele até tenta fazer alguma coisa, ele adiciona um Borrel, o Spell Trap do deck pra tua mão. Então ele pode buscar essa carta. Então pelo menos agora, depois que vier o Blazing Dominion pro TCG, no OCG já existe, mas você tem pelo menos um mínimo de amarração. Então esse boneco aqui, ele agora, que é um Link 2, que ainda não existe no TCG, ele pelo menos entra adicionando Borrel e Spell Trap. Tem uma counter no deck de Rocket, que lançou agora em Burst Protocol, e é uma Counter Trap Borrel. Então você pode fazer ele buscando essa counter, mas agora você pode fazer ele buscando essa spell também se você quiser, tá? Mas enfim, é uma spell que tem 3 efeitos, é uma spell quick que tem 3 efeitos. Você vai ativar um desses efeitos, mas só pode ativar cada efeito uma vez. Cada efeito uma vez. E essa é uma nova tendência que eu acho muito pobre, muito ruim, tá? Daqui a pouco a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Você vai devolver dragões do cemitério pro deck para aplicar um efeito. Você pode devolver um, e aí você vai poder fazer summon de um Rocket do deck com nome diferente. Isso aqui é muito forte. O deck de Rocket fica jogando o boneco pro cemitério a todo momento, porque tem um monte de Link 1. E aí você embaralha ele pro deck e invoca um Rocket do deck. Isso é muito bom, tá? Não é um Quick Launch, porque o Quick Launch invoca o boneco do deck seco, pum, invoca o do deck.
Só que essa carta, ela pode também baralhar 2 dragões do teu cemitério pro deck pra adicionar uma Field Spell do cemitério pra tua mão. Vá lá, nem é tão relevante assim esse efeito, mas de repente pode ser útil em algum momento. E aí você pode devolver 3 dragões do teu cemitério pro deck e devolver até 3 monstros do cemitério do oponente pro deck. Então você dá um Didi Crow, você dá um Shuffler, né? Um Keldeo ou um Mudora do cemitério do oponente. E aí essa carta, ela é muito versátil. Ela não é um starter, é um enabled combo igual que Quick Launch é, porque o que os suportes novos de Rocket, não esses dessa coleção, os suportes anteriores, o que eles fazem é dar pro Rocket mais variedade de jogadas, né? Porque tem o Rocket normal summon lá que pega o Halter, por exemplo, tem os outros bonequinhos lá que te dão melhores camadas de jogada e focar melhor no uso do deck de Rocket puro. E esse Link 2 também ajuda pra caramba. E ele pede amarração de Rocket, né? Pra fazer ele tem que ser 2 Dark Dragon, incluindo um Rocket. O que eu tava falando? Ah, que essas cartas dão essa melhora. Mas o Quick Launch é uma carta que invoca esses outros bonecos e essa carta não. Porém, ela é uma carta que, em combinação, ela pode sim te ajudar a ser push e ela pode te ajudar a alcançar rockets que os bonecos do campo não alcançaram. Isso significa push, né? Então, é bem tranquilo você dar summon de um boneco, tomar alguma coisa, linkar fora pra fazer um Striker, pro Striker pegar o boot e esse boneco embaralha o dragão que tava no cemitério pro deck pra você invocar outro rocket do deck, isso é muito bom. Isso serve até para o Dragon Link em si, né? Que você pode embaralhar um Safer. Safer efeito jogou um boneco da mão fora. Ou então você já tem Bicho no cemitério ou algo do tipo. Você pode embaralhar qualquer dragão para invocar um Rocket do deck. Esse efeito é muito bom. Mas, se você não precisar dele, você ainda pode setar ele e devolver 3 dragões do teu cemitério pro deck, eu acho que vai ser tranquilo. E aí você vai devolver até 3 monstros do cemitério do oponente pro deck. Você vai dar um Shuffler nele. Isso também é interessante. Então essa carta, ela é muito boa nesse sentido, tá? Eu acho que é uma carta muito boa. E ainda é buscável. Pode ser buscável pelo Link 2. Vai te ajudar a combater tanto? Pode ser um push, vai. Pode ser uma jogada aqui. E isso é interessante, porque nos decks de dragão, muitas vezes quando a gente combava, você fazia um seal cedo. Você fazia um seal cedo para deixar ele lá em cima. O seal é endboard, show de bola. Show de bola. No turno do oponente ele se tributa, volta uma carta pra mão e invoca um boneco do deck. Ótimo. Porém, ele é luz, então dependendo do estágio que você faça ele, ainda mais nesse deck, você fica trancado em Dark cedo. Se você foca em Rocket, então você não vai ter o seal. Mas era muito normal a gente fazer um seal cedo e deixar lá em cima, pra caso tomar um Nibiru, o seal ser push, porque o seal tributado invocava um boneco do deck. Isso era ótimo para quem joga de dragão. Esse boneco é parecido, porque se você tá jogando de Rocket, faz esse link e pega essa spell ao invés de pegar a counter, que vai deixar a tua endboard mais forte, mas se você pega esse boneco, tomando o Nibiru da vida, e você não pode fazer seal porque eu acho que você já vai estar trancado em Dark, pode ser que esse boneco possa embaralhar alguém pra invocar um Rocket do deck e ser push. Isso é bom, isso é maneiro pra caramba. E se você não tomar nada, você pode setar ele pode ser um Didi Crow, ele pode ser um Shuffler que vai embaralhar 3 cartas do cemitério do cara pro deck. Isso também é bem maneiro, cara, muito bom. Então é uma carta que não é quebrada, não é absurda. Por outro lado, eu não sei se você vai querer buscar ela sempre, né? Porque você pode, na jogada do Link 2, você pode querer buscar o equipamento pra poder reviver o Silver. Você pode pegar a Counter pra ter uma melhor board. E agora você pode pegar essa carta. Então, eu não sei se essa carta é uma carta que você usa Tree Off dela no teu deck. Provavelmente não. Mas eu também não sei se é uma carta que eu quero usar só uma. Porque é o tipo de carta que ela é push. E ser push, eu tenho que juntar as cartas que são push. Não é porque uma carta é buscável que eu sou obrigado a usar só uma dela. Eu posso usar mais, que é muito bom se eu tiver ela, pra poder punir as Sand Traps do oponente. E aí esse design é um design que eu acho meio merda, que foi bem consolidado agora no nosso formato, né? Tá bem na nossa mente por causa do Yomi Surprise, que é uma carta que ela tem 3 efeitos. Meu Deus do céu, você vai escolher 2 Light Beast que você controla e 2 cartas que a gente controla. Retorne eles pra mão, só que você dá tag out dos teus bonecos. Você tag out não, né? Você foge com o Link. E aí você volta suas cartas do oponente pra mão. Mas você também pode fazer summon de um Yomi da mão ao cemitério, mas ele não pode atacar direto nesse turno. Ou você pode retornar uma Field Spell face up no teu campo ou cemitério pra mão, e você pode colocar um Yuumi Field Spell da tua mão no teu campo face up. Então ela tem 3 efeitos diferentes. E ele tem um Marshmallow que você recicla ela. Então eu posso ativar o efeito de Reborn, pego ela de volta e seto que eu vou dar de novo o efeito de Reborn. Ou o efeito de voltar 2. É o tipo de carta que eu acho meio preguiçosa, né? Mas é um padrão que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre, como por exemplo a Magnet Bound. Tem várias outras, mas a Magnet Bound do deck de Magnet War, eles lançaram essa carta nova, atualmente, né? É uma carta que foi lançada agora com essa tendência em vista. É uma carta que tem 3 efeitos, cara. Você vai poder buscar um boneco absurdo, que é esse Linear Magno Plus Minus, ou o nível 4 Magnet Warrior do deck,
Ou você vai buscar um nível 8 Magna Warrior pra te ajudar a fazer fusão, ou você vai fazer fusão embaralhando o material da tua mão com o cemitério pro deck. Então, é o tipo de carta que não faz diferença eu ter múltiplas, que é uma questão de card design, mano, de deck build mesmo, sabe? Eu vou usar Tree Off de uma carta, sendo que eu posso comprar duas e ser ruim. Isso não é mais uma questão, porque essas cartas que, como são tendência e tá no início, isso pode se replicar daqui a pouco. O Radiance Typhon, cara, não faz diferença eu comprar duas da mesma Radiance Typhon, porque uma delas faz um efeito de rota tipo Shant e a outra busca um Mystical. Não faz diferença eu ter múltiplas, entende? Então é um tipo de coisa que eu acho um pouco preguiçoso, mas faz sentido com a tendência que tá vindo e essa carta é interessante, tá? Eu só quero chamar a atenção aqui de vocês para a jogada com ela. Não tem diferença, tá? Então assim, em termos estruturais, em termos de combo, eu vou mostrar um combo. Essa carta não ajuda, ela não é muito legal, tá? Eu acho, ela não é muito legal. Vai ter cenários, a depender de como você comece, né? Que você vai fazer o Link 2, que é vital na tua jogada. E esse Link 2 vai ter que pegar o Equipe, ou tendo Push, você Hard Draw, você vai poder pegar a Counter. Então depende de como vai rolar, mas eu não consigo nem ver um cenário que você vai pegar essa carta. Então por isso talvez ela tenha que ser usada tipo em Tree Off, pra ela vir na tua mão e você ativar pra somar com as cartas que você já tem. Ou setar e ser defesa, sabe? É mais ou menos isso que eu vejo nela. Eu vou trocar aqui nessa tela, onde eu já fiz um vídeo pra vocês. Eu já fiz um vídeo comentando sobre essa carta aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento sobre essa nova carta de Rocket que a Konami lançou, que é o Link 2, né? E qual que é a função dele no combo. Eu acho que é importante eu mostrar aqui de novo pra vocês rapidinho, porque é o seguinte, ó. Eu mostro aqui uma jogada com Rocket Tracer, e a jogada com Tracer demanda que eu pegue o equipamento. Tudo bem que aí a jogada com Tracer vai mudar e tal, daí eu faço esse combo, ó. Invoco aqui o loader do deck, o loader entra e aí ele vai poder buscar um Halter agora, se junta, faz um Delirious. Na verdade isso aqui é o combo de Burst Protocol, né? Deixa eu avançar pro combo com o Link 2, que aí é diferente, né? Aqui até aqui é igual, né? O Tracer entra, linka, pega o Striker, que pega o boot, ativa o boot, se destrói o Striker, pega de volta o Tracer, baixa o Tracer, que mata o boot e traz o Rocket Silver do deck, né? E aí, tendo isso, só com esse normal summon de Rocket, a gente vai ter que linkar no novo boneco, e esse novo boneco, ele entra podendo pegar uma trap, mas ele pode pegar uma trap se eu tiver outro corpo a mais no campo. Se tiver um corpo sobrando no campo é maneiro, aí eu posso pegar uma trap. Senão eu vou ter que pegar o equipamento. Daí você vai ativar esse equipamento, trazer de volta o Silver do cemitério, você vai dar efeito do Link mirando o Silver, pro Silver se estourar e olhar o extra deck do oponente, né? Vou avançar um pouquinho aqui. O Silver se estoura olhando o extra deck do oponente, daí isso triga o segundo efeito do boneco aqui, ó. Que como o monstro não tá mais no campo, ele invoca um Rocket do deck. Daí você vai, nesse momento, eu não cheguei no Rocket Loader ainda, agora eu trago o Loader e agora eu faço o combo padrão de Rocket, tá? Então isso é o que se tinha até então sem as cartas novas. Com uma carta nova, o Borrel, pouca diferença, é carta de utilidade. A Spell, acho que também é carta de utilidade. O que muda pra cacete aí é o Rocket Circular. Ele muda pra caramba, tá? Então eu vou pegar aqui o vídeo do Exordio só pra exemplificar isso pra vocês, porque eu não tenho isso registrado no canal, né? Todo mundo já sabe disso, mas é só pra eu ter o registro disso aqui, tá? Então o Loader não, né? O Circular é quem de fato faz a diferença, porque é um boneco que vem por Special Summon da mão, ele já é Rocket, então ele é metade do novo Link 2, e ele joga o Halter do deck pro cemitério agora. E aí o Loader lá na frente não vai precisar pegar o Halter, ele pode pegar o Noctovision, ou ele pode pegar o Detonator. Então, agora ele joga o Halter, e o Halter pega o Loader agora. Se você quiser, você pode pegar o Synchron, que dá Normal Summon e revive o Halter. Fica a critério. Mas pegando o Loader, Normal Summon Loader efeito, ele pode pegar o Detonator, por exemplo, linka fora, faz um Striker Dragon, o Striker Dragon pega o Rocket aqui, daí agora você pode fazer agora se você quiser, tá? Porque você tem um Rocket no cemitério, que é o Tracer, você tem Rocket na mão, por exemplo, e tem Rocket no deck. Então o Striker Dragon tá tentando dar efeito agora pra mirar o Barrage, e esse Barrage pra poder pegar um Trevas do cemitério pra mão, né? Só que o Barrage pode dar Chain. Daí ele se tributa, se destrói na verdade, e aí ele invoca um Rocket do cemitério, que é o Silver, invoca um Rocket da mão, que é esse Recharge que ele já tinha, e aí ele invoca o Loader do cemitério. Um tinha sido banido, né? Alguém tinha sido banido? Ah, não, ele trouxe um deles do deck, perdão, desculpa. Ele trouxe um deles do deck, né? Que no caso foi o Silver, né? Ele trouxe o Silver do deck. Então, olha o que essa porra faz, mano. Isso aqui faz diferença pra cacete. Porque agora, aquele cenário em que eu preciso pegar o equipamento, talvez ele nem seja mais real.
talvez ele nem seja mais real do Link 2 precisar entrar pegando o equipamento. Talvez agora o Link 2 entre buscando a Counter, quase sempre, ou ele possa buscar a Quick mesmo. Então, talvez com essa carta você corte já um brick que talvez você nem fosse usar. Apesar disso te dar aquele One Card Combo que eu mostrei e ainda comprar uma carta. Mas enfim, aqui você junta os dois e aí você já tem um novo Rocket. Porque tem um monte de Rocket no campo. Aqui ele pega uma Spell Trap e ele pega a Trap, porque esse vídeo foi lançado antes da Spell. Mas olhando de novo, você pode buscar a Spell e essa Spell pode ficar na tua mão como sendo o Seal. Como sendo o Seal, que é o push para um potencial Nibiru, onde eu vou poder embaralhar um dragão do cemitério e invocar mais um do deck, caso falte material para fazer alguma coisa. E é isso, cara. Esse é o start do deck, né? Com o Rocket Barrage, por exemplo. De resto, ele faz a jogada do Dragon Link, ó. Mais uma vez, ele deu alvo aqui no Silver. O Silver se destruiu, então o Link 2 invoca do deck. Daí ele pega a Rapid Trigger aqui. Chain Tracer matando ela mesma, legal. Tá trazendo o boneco do deck, trouxe um Loader. Baniu 2 pra invocar o Fatal Flare. Daí ele vai pegar aqui o Caliber. E a partir daí é combo de Rocket Standard, sabe? Então, a carta melhora pra cacete o deck, ela melhora pra cacete o deck. Mas eu não consigo ver ele subindo de nível a patamar de ser meta. Não sei, cara. Ainda é um deck que precisa de muito summon. E eu acho que ele é um deck que ele ainda trabalha nos moldes antigos do Yu-Gi-Oh! Que é de fazer uma mesa, a endboard dele, tudo que ele tem meio que tá no campo. Ele até vai ter uma engine pequena. Se eu passar pro final aqui, ó, e mostrar a decklist do deck, por exemplo, você vê que ele tem de hand trap, ó, 12 hand traps, além de ter os Bestials, né? Então ele tem 12 hand traps plus Bestials. E aqui ele tá usando de brick, né? Porque isso aqui foi lançado antes da Spell nova. Ele tá usando de brick aqui o Silver. Além disso, ele tá trazendo o boneco que o Silver traz na end, que é o Rocket que dá send sem dar alvo, né? Tá usando o equipamento e o campo e a trap. Então, talvez dê pra otimizar isso aí. Dê pra otimizar melhor isso aí. Talvez não seja necessário tanto dessa forma que ele tá fazendo. O cara ainda pode buscar o Destrudo, né? Ele tá usando o Destrudo porque o Loader pode buscar se você já tiver Halter. E com o Circular agora, fica muito mais tranquilo de ter isso. Então até cabe um número legal de hand trap. Porém, eu acho que ele é um deck que tem os padrões antigos de deck. Coloca tudo que ele tem na mesa e eu não vejo isso como sendo, assim, um fator definitivo pra um deck ser meta no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, onde o que eu quero fazer eu posso fazer uma mesa forte, mas eu separo as interações e não só isso. Não só separo as interações. Eu jogo no turno do oponente, porque se eu tomar carta de skip turn, eu posso setupar uma jogada pra no turno do oponente eu desencadear os meus efeitos. Tipo um Fua, tipo um Purlia, tipo um Maxi. E esse deck eu acho que não tanca isso, tá? Então, é isso. Os suportes são bons. No final das, eu não sei nem dizer se é o que... Eu acho que não é o que o deck precisava, porque ele mantém um patamar. Mas enfim, a carta é quebrada. E quem gosta do deck ficou feliz. Singril, eu sei que você ficou muito feliz. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.